Parte 1 de Frankenstein, uma história de Mary Shelley. Como pode o verme ser herdeiro das maravilhas do olho ou de um cérebro? Era o que eu pensava enquanto me debruçava com um misto de nojo e fascínio sobre os corpos em decomposição no laboratório. Nenhum prazer da juventude me deixara tão realizado quanto a tarefa que eu me entregara. 2 anos antes, quando fiz 17 anos, meu pai, Alphonse Frankenstein, me mandara para a universidade, no sul da Alemanha. Já me apaixonara por química no colégio de Genebra, mas ele me achou importante que eu completasse os estudos fora da Suíça. E foi lá, ao assistir às aulas de Herr Haldeman, que passei a admirar os velhos alquimistas. Certo dia, ele falou de Cornelius Agrippa e Paracelsus, os cientistas visionários do século XVI, comparando-os aos nossos contemporâneos do século XVIII. Os cientistas antigos procuraram o elixir da vida eterna, a pedra filosofal e outras tolices. Eles prometeram o impossível e não o realizaram, disse o professor. Os mestres do nosso tempo prometem pouco, mas podem fazer muito, graças aos antigos. Ao buscar essas quimeras, eles penetram nos esconderijos mais secretos da natureza e nos mostram como ela funciona. Descobriram como o sangue circula e de que é composto o ar que respiramos. Por causa deles, nós, os cientistas de hoje, dispomos de poderes quase ilimitados. Podemos dar ordens ao trovão, imitar o terremoto e até zombar do invisível. Nem sempre somos compreendidos, mas as invenções do homem de gênio, por mais absurdas que pareçam a princípio, sempre trazem benefícios para a humanidade. As palavras de Herr Haldeman me deixaram profundamente impressionado. Não consegui fechar os olhos daquela noite. Tudo dentro de mim parecia em estado de insurreição. O dia raiou e finalmente dormi. Mais tarde, quando acordei, meus pensamentos eram mágicos e confusos como um sonho. Eu iria descobrir algo que faria a humanidade dar passos de gigante. Mas o quê? Enquanto não tinha respostas, resolvi que o melhor seria dedicar-me fervorosamente a certos estudos para os quais me julgava predestinado: química, biologia, anatomia, filosofia natural. Neles eu encontraria o que procurava. E assim terminou um dia memorável para mim. Como poderia adivinhar que aquele sonho traçaria meu terrível destino? Pelos 2 anos seguintes, atirei-me aos livros e às pesquisas com um fanático entusiasmo. Não fui a Genebra uma única vez para visitar minha família. Nem meu pai, meus irmãos, Ernest e o pequeno William, cujo parto custara a vida de minha mãe. Nem mesmo minha noiva, Elizabeth, de quem recebia cartas apaixonadas. Ela compreendia minha ausência e se orgulhava de mim. Meu melhor amigo em Genebra, Henri Clerval, viera comigo para Ingolstadt para dedicar-se aos seus estudos de línguas orientais, poesia e literatura. Éramos como irmãos, ligados por uma admiração e afeto recíprocos. Mas aos poucos eu não teria tempo nem mesmo para Henri. Um fenômeno que me fascinava em meus estudos era a estrutura do ser humano e de qualquer animal vivo. Eu me perguntava: de onde vem o princípio da vida? Sabia que essa era uma pergunta ousada e que os grandes cientistas talvez tivessem preferido conversar com um outro mistério. Mas quantas perguntas não estaríamos a ponto de responder se a covardia ou a preguiça não restringissem nossas investigações? Concluí que, para descobrir as causas da vida, temos que recorrer à morte. Eu precisava entender como o corpo humano envelhece, decai e finalmente degrada com a morte. Desde a infância, meu pai se certificara de que eu não me impressionasse com os horrores sobrenaturais. Não me lembro de jamais ter tremido ao ouvir uma história de assombrações ou de temer a aparição de um espírito ou fantasma. A escuridão não me assustava e, para mim, um cemitério era apenas um receptáculo de corpos privados de vida, os quais, depois de terem sido os tronos da força e da beleza, não passavam agora de comida para os vermes.
Decidido a examinar as causas e a evolução da degeneração do corpo, forcei-me a passar dias e noites no necrotério da universidade, praticando autópsias. Minha atenção se fixava nos mínimos detalhes, por mais repulsivos e insuportáveis que pudessem ser para a delicadeza dos sentidos humanos. Aprendi como a morte destrói minuciosamente o que havia sido, até pouco, um rosto rosado e sadio. Observei como estruturas maravilhosas, que tornam o homem uma criação insuperável, degradavam-se e se transformavam em carniça para seres minúsculos, indignos daquela complexidade. Dediquei-me a observar como a vida se transformava em morte e a morte em vida, até que, no meio das trevas, uma luz subitamente se impôs aos meus olhos. Uma luz tão esplendorosa e ao mesmo tempo tão simples que me deixou tonto com a imensidão das possibilidades. Era assustador, porque entre tantos gênios que haviam se dedicado àquelas pesquisas, a mim somente parecia destinada a descoberta de um segredo tão impressionante. Veja bem, essa não é a narrativa de um louco, ou ao menos eu não estava louco. Ainda. O sol não brilha mais no céu do que a verdade que irei afirmar. Minha descoberta pode ter sido um milagre, mas os estágios em que ela se deu foram absolutamente distintos, em dias e noites de trabalho e fadiga quase intoleráveis, e podem ser descritos passo a passo. Descobri como e por que a vida é gerada. Mais impressionante ainda, tornei-me capaz de dar vida à matéria inanimada, de transformar morte em vida. Posso ver pela ânsia e esperança em seus olhos que você espera ser informado do segredo ao meu alcance. Mas não. Ao fim da história, você entenderá. Quando me dei conta do terrível segredo que tinha em mãos, hesitei longamente sobre como deveria empregá-lo. E decidi-me pela criação de um homem. A repetição de uma façanha só empregada até hoje na aurora da criação. Embora eu possuísse a capacidade de dar vida à matéria morta, o trabalho de preparar uma estrutura para recebê-la com seu intrincado complexo de fibras, músculos e veias parecia de uma magnitude e dificuldade inconcebíveis. Duvidei, a princípio, se deveria atrever-me a criar um ser à minha semelhança ou se deveria limitar-me a algo mais simples, como um gato ou um cão. Mas estava extasiado demais para me permitir dar vida a um animal menos complexo e maravilhoso do que o homem. Preparei-me para uma infinidade de derrotas. Seriam milhares de cirurgias a executar. Muitas delas iriam resultar frustradas e no final, talvez, meu trabalho saísse imperfeito. No entanto, quando pensava nos progressos diários feitos pela ciência, eu me lembrava das palavras de Herr Haldeman. Minha tentativa, no mínimo, prepararia o terreno para que no futuro alguém fosse bem-sucedido. Foi com esses sentimentos que me decidi pela criação de um ser humano. Como a extrema minúcia das partes do organismo pode ser um obstáculo à ansiedade de contemplar a minha criação, decidi construir um ser de estrutura gigante, de 2,5 metros de altura, com todos os órgãos proporcionalmente grandes. Isso resolvido, atirei-me ao trabalho em minha casa nos arredores de Ingolstadt, perto da floresta. Transformei um quarto em laboratório, separado por outros aposentos por corredores e por uma longa galeria. Pelos 2 anos seguintes, convivi ali sozinho, apenas com a minha criatura. Ou com as partes mortas e inanimadas com que ela estava sendo construída. Ninguém será capaz de imaginar as sensações que me impulsionavam em minha tarefa. A vida e a morte pareciam-me limites imaginários, os quais eu romperia para jogar uma torrente de luz sobre o nosso mundo de sombras. E o resultado seria glorioso. Uma nova espécie de homens me abençoaria como seu Criador. Seres felizes e benevolentes deveriam sua existência a mim. Nenhum pai exigiria tanta gratidão de um filho como eu merecia deles. E não apenas isso, eu também devolveria a vida a mortos queridos que tivessem ido cedo demais. Eu, Victor Frankenstein, seria o anjo da ressurreição.
Foram esses pensamentos que me estimularam enquanto eu me atirava ao trabalho e me esquecia do resto. Os dias e noites em claro, meses a fio, deram ao meu rosto uma preocupante palidez. Meu corpo, confinado aos limites estreitos do laboratório, tornou-se uma lembrança do que era. Muitas vezes, quando eu me jogava na iminência de resolver um problema complicado, como dar a vida a um feixe de nervos ou devolver a luz a um olho, eu fracassava. Então, me agarrava à esperança de que no dia seguinte triunfaria, o que inevitavelmente acontecia. Mas quem poderia conceber os horrores dessa descoberta, cuja grandeza era igualada pelos atos da mais baixa e fria desumanidade que, em nome da ciência, eu era obrigado a cometer? Muitas vezes, roubei e penetrei em túmulos em busca de material fresco para minha criação. Esses corpos, que aos meus olhos ainda pareciam conter uma centelha de uma vida tão recentemente extinta, foram profanados por minhas mãos e seus instrumentos. Carnes que até pouco haviam abraçado e se deixado abraçar pelos seus parentes e amigos, jaziam clandestinamente sobre a minha mesa, prontas para melhor uso. Aprendi a conviver com cheiros comparados aos quais a carniça seria um buquê de um perfume. A sala de dissecação da universidade e o próprio matadouro local foram por mim invadidos à procura de ossos e vísceras. E apenas a lua era testemunha das minhas voltas furtivas para casa, sobraçando aqueles horrores. Muitas vezes, torturei animais vivos, tentando e conseguindo roubar-lhes a chama que eu iria emprestar ao barro ainda informe à minha frente.